Hoje vai ser o início da leitura desse livro e nós vamos continuar ao longo da semana, tá bom? Até a gente terminar ele. Igual a gente fez com aquele livro, O que Aconteceu na Nossa Infância e o que Fizemos com ele, com isso. Então, tá lá também no YouTube uma playlist só desse livro. Eu li o livro inteiro com vocês, é um livro bem maior que esse. Nós lemos o livro inteiro, estudamos o livro inteiro e agora vai ser o estudo desse aqui, certo? Então vamos começar, sem mais delongas? Quem mais tá aí? Eliane, Camila, Tânia, sejam bem-vindas. Gente, por que estudar autorresponsabilidade? Porque a autorresponsabilidade é uma palavra grande, que tem uma decisão grande, certo? Mas que pode transformar a nossa vida com pequenas atitudes, tá? Não precisa ser muito grande as atitudes. Pequenas atitudes podem transformar a nossa vida. E é por isso que eu decidi começar com isso aqui. Porque sem a autorresponsabilidade, a gente tem dificuldade em mudar qualquer cenário da nossa vida, tá? Seja o cenário financeiro, seja da maternidade, seja relacionamento, seja espiritual, qualquer cenário que você esteja, que você gostaria de ter uma mudança na sua vida, sem autorresponsabilidade a gente não conquista. Então, por isso que é importante entender isso aqui e decidir aplicar isso aqui, tá? E nós vamos aprofundar algumas coisas, vou trazer um pouco da minha vida para vocês, do que eu aprendi com isso, dos tombos que eu levei com isso, dos crescimentos que eu levei com isso. E eu tenho certeza que vai ser muito bom para todo mundo, tá bom? Então não esqueçam, se você tá aqui agora, entrou agora, de clicar aqui nesse aviãozinho e encaminhar essa live para algumas pessoas que você acredita que esteja acordada agora e contar para ela que nós vamos fazer o estudo desse livro, certo? Que eu sei que pode transformar a vida de muitas pessoas. E você pode ser luz para alguém quando você indica um estudo, um vídeo, né? Algo que seja importante, tá certo? Vamos lá. Além disso, tem um coraçãozinho aqui na live, gente, que vocês precisam clicar nele. Clica nele várias vezes durante a live, porque vocês me ajudam, tá? O Instagram, ele entende que o conteúdo é relevante, então ele encaminha a live para outras pessoas. Se não clica no coraçãozinho aqui, ó, ele entende que não é muito relevante, assim como os comentários, quando vocês colocam. Se não tem, ele entende que não é muito relevante e esse conteúdo não chega para outras pessoas, né? Tem muito seguidor meu que fala, nossa, faz tanto tempo que eu não recebo seus conteúdos, é por isso, não interage de alguma forma e aí o Instagram não leva mais o conteúdo para as pessoas. Então clique, isso, obrigada, tá subindo aí os coraçãozinhos, obrigada. Gente, vamos lá. Eu vou começar. Esse livro aqui, ele fala um pouquinho da história dele. Quem escreveu foi Paulo Vieira, chama O Poder da Autorresponsabilidade. E o Paulo conta um pouquinho da história dele no início, falando que ele estava endividado, que a vida dele estava um fracasso, que ele estava cheio de problemas e tal. Até que um dia ele decidiu dormir até um pouco mais tarde, fingindo que a vida dele estava uma bênção, né? Sabe quando a gente fala assim, putz, mais um dia, eu vou levantar de novo, aí você não quer levantar, aí você dorme mais 5 minutinhos porque você tá desanimado, você tá desmotivado. E aí, ele decidiu dormir mais um pouquinho, como se a vida dele tivesse tudo bem. De repente ele levantou, foi para uma livraria, pegou um livro de autoajuda do Roberto Chinachique, acho que é isso. E ele fala aqui no livro que ele despertou para a vida dele depois disso. E nesse livro, ele leu uma história da mitologia grega, né? Na verdade, foi uma história que transformou a visão dele sobre a vida dele, tá? E essa história da mitologia grega estava dentro do livro e ele colocou nesse livrinho aqui dele. E eu vou ler para vocês pra gente começar hoje, ok? Então, a história de Sísifo. Um dos personagens mais interessantes da mitologia grega é Sísifo, o rei de Corinto. Ele era tido como o mais esperto entre os homens. Apesar de toda a sua astúcia, ou talvez justamente por causa dela, sempre se via diante das situações mais complicadas. Cada esperteza criava novas dificuldades, que por sua vez pediam novos estratagemas, uma sucessão de saídas provisórias. Certa vez, Sísifo descobriu por acaso que Zeus havia raptado Egina, filha de Ásopo, o deus dos rios. Como faltava água em suas terras, Sísifo teve a ideia de revelar a Ásopo o paradeiro de sua filha, desde que este lhe desse em troca uma nascente. O pai, desesperado, aceitou de bom grado
a proposta. Deu a Sísifo a nascente e soube então que sua filha fora raptada por Zeus. Até aqui tudo bem. A gente pode configurar isso para pessoas de personalidade forte, temperamento forte, que sempre estão buscando uma solução para as coisas, né? E o sistema de recompensas e trocas, que a gente entende muito aqui, né? Sobre o quanto se a gente só dá, se a gente receber. Foi isso que aconteceu com o Sísifo até agora, certo? Sísifo teve água, mas arrumou outro problema. Zeus ficou furioso com a delação e mandou a morte buscá-lo. Confiando na sua própria astúcia, Sísifo recebeu a morte e começou a conversar. Elogiou sua beleza e pediu a ela para enfeitar-lhe o pescoço com um colar. O colar, na verdade, não passava de uma coleira, com a qual Sísifo manteve a morte aprisionada e conseguia driblar seu destino. Então, olha só, as astúcias, né, as artimanhas, manipulando, articulando a situação, Sísifo foi saindo do seu propósito, controlando o seu destino. E teve ganhos com isso, mas foi tendo perdas também. Durante um tempo, não morreu mais ninguém, porque Sísifo controlava a morte. Sísifo, que soube enganar a morte, arrumou novas encrencas, desta vez com Plutão, o deus das almas e do inconsciente, e com Marte, o deus da guerra, que precisava dos préstimos da morte para consumar as batalhas. Tão logo teve conhecimento do acontecido, Plutão libertou a morte e ordenou que trouxesse Sísifo imediatamente para o inferno. Quando Sísifo se despediu de sua mulher, teve o cuidado de pedir em segredo que ela não enterrasse o corpo dele. Já nos infernos, Sísifo reclamou a Plutão da falta de respeito de sua esposa em não enterrar seu corpo. Então, suplicou por um dia de prazo para se vingar da mulher ingrata e cumprir os rituais fúnebres. Plutão concedeu-lhe o pedido. Sísifo então retomou seu corpo e fugiu com a esposa. Havia enganado a morte pela segunda vez. Viveu muitos anos escondidos, até que enfim morreu. Quando Plutão o viu, reservou-lhe um castigo especial. Ele foi condenado a empurrar uma enorme pedra até o alto de uma montanha. Porém, antes de chegar ao topo, a pedra rolava a montanha abaixo, obrigando Sísifo a retomar a sua tarefa até o fim dos tempos. Então essa foi a história da mitologia grega, que mudou a vida do autor desse livro, tá? O que a gente pode entender disso? Eu entendi várias coisas, tá? Aquele pensamento, né? Então vamos trazer um pouquinho para a infância. Nós vamos falar sobre a nossa vida, sobre a maternidade, sobre a nossa evolução, tudo isso dentro dessa live, combinado? Mas o que a gente pode entender? Então pensa numa figura desse personagem aqui, uma criança esperta, né? Um adolescente esperto, articuloso, que tem opinião, que gosta das coisas do seu jeito, malandro, né? Que tem aquele jeitinho sabichão, assim. Então pensa nessa criança, nesse adolescente ou nesse adulto, tá? O que acontece com pessoas assim? A vida, se você não tiver uma orientação, se você não tiver princípios e valores, se você não tiver um adulto muitas vezes preparado, te guiando, te conduzindo, te ensinando o que é importante, vai fazer com que você perceba e tente tomar as suas decisões com aquilo que vai te satisfazer, o que Sísifo fazia. Ele não pensava nos outros, tá? Ele tentava de tudo para que a vida dele fosse boa. Ele tinha ganhos, mas ao mesmo tempo ele tinha perdas, porque a vida dele era uma constante, o quê? Subida de montanha com uma pedra sendo empurrada. Até que, dentre todas essas articuladas dele, ele subia com a pedra até o alto da montanha, que foi o castigo que ele levou de Zeus, e a pedra rolava antes mesmo dele chegar ao topo, e ele tinha que recomeçar a vida toda de novo. Então, o autor ele fala assim: com esse texto eu me percebi. Comportamentos até então despercebidos revelaram-se a mim. Vi que minha vida era um eterno recomeçar, que apesar de todo o meu esforço e dedicação, quando eu estava prestes a ter alguma conquista, algo acontecia e tudo ia por terra. Percebi que me preocupava mais com o esforço do que com a conquista. Olha só que importante isso. De modo sistemático, eu não terminava o que começava. Constatei que minhas atitudes e ações eram intempestivas e sem planejamento. E isso era o que me prejudicava. Entendi, sobretudo, que eu culpava os outros por todos os meus insucessos e desgostos. Ficou claro para mim que tudo aquilo que eu estava vivendo nos últimos 13 anos não eram fracassos, mas sim os resultados das minhas ações e atitudes. Cada resultado negativo era um alerta de Deus para que eu vivesse de maneira diferente, pensasse diferente. Afinal de contas, compreendi com clareza que eu vinha sendo o meu maior sabotador. Por um lado, fiquei angustiado por reconhecer que após a adolescência eu vinha me fazendo de vítima e tendo pena de mim mesmo.
Eu literalmente me boicotava para chamar atenção e me sentir amado. Por outro lado, fiquei muito fortalecido e esperançoso, afinal ficou claro também que eu era o capitão do meu destino, que eu havia conduzido a minha vida àquela situação e que, como condutor, eu poderia direcioná-la para qualquer outro lugar. Então, gente, aí ele continua um pouquinho aqui falando sobre a vida dele, sobre plasticidade neural, até ele entrar no capítulo mesmo que nós vamos entrar amanhã. Mas o que eu queria trazer para vocês hoje com essa leitura? Nós, muitas vezes, nos auto-sabotamos, tá? Tentando resolver as coisas, empilhando um problema em cima do outro ou jogando as coisas para debaixo do tapete. Então, é uma reflexão, tá? O quanto você culpa o outro pelos problemas da sua vida. O quanto o mundo é culpado, o governo é culpado, seu marido é culpado, sua esposa é culpada, seus filhos são culpados, seus amigos são culpados. Todo mundo é culpado pelos problemas da sua vida. Seja você aquela pessoa que culpa escancaradamente, ou seja você aquela pessoa que culpa disfarçadamente. Por quê? Tem muita gente que fala assim, mas você não conhece a minha vida, mas se bem que eu não posso reclamar, eu tenho de tudo, mas não já tá reclamando. No seu interior, lá dentro do teu íntimo, você já reclama da tua vida, do teu marido, dos teus filhos, dos teus amigos, da tua casa, do teu trabalho, tá? Lá no fundo você já reclama. E isso impede você de alcançar a tua vida, o teu propósito, de adquirir a autorresponsabilidade. Tem gente perguntando o nome do livro, chama O Poder da Autorresponsabilidade, ok? Então, o que isso significa? Por muito tempo na minha vida, vou falar um pouquinho de mim pra vocês. Por muito tempo na minha vida, eu vivi essa vítima disfarçada, tá? Eu era essa vítima disfarçada. Eu nunca tive o jeito de me vitimizar e ficar me sentindo fracasso, uma pessoa ruim, tá? Nunca fui do tipo, vida cruel, mundo cruel. Nunca fui dessas. Mas eu nem percebia o quanto eu estava sendo uma vítima disfarçada quando eu culpava os outros pela minha falta de motivação e de alegria em viver. E eu não percebia isso porque eu nunca fui de me lamentar, mas eu era fechada, né? Eu era uma pessoa que só olhava pro próprio umbigo mesmo e achava que estava sendo boa, achava que estava sendo gentil, achava que estava sendo justa. Eu vivia muito uma questão de justiça. Não é justo isso, não é justo aquilo. E se não é justo e o outro não tá me dando o que eu preciso, então logo eu também não dava pra ele o que ele precisava. E ficava aquele sistema de trocas, né? E eu não percebia isso. Eu achava que tava tudo certo, afinal foi assim que eu vivi, foi assim que eu aprendi, foi assim que eu vi as pessoas à minha volta vivendo. Então, por muito tempo eu não era feliz com o meu trabalho, né? Eu era advogada, trabalhava como advogada, só que não podia exercer a profissão com afinco, porque eu não queria exercer, porque eu não queria deixar os meus filhos, né? Na época eu tinha só o Pedro, bebezinho, porque eu não queria sair de casa e ficar fora, longe dele, não poder amamentar, livre demanda, eu não queria. Eu tinha minha criança interior ferida, eu tinha problemas com a minha infância que eu precisava resolver, eu projetava a falta que eu tive na minha infância no meu filho, né? E culpava o meu marido muitas vezes, porque eu não podia fazer o que eu queria, porque ele tinha que fazer o que ele queria, mas era pura historinha que eu contava pra mim mesma. Quando eu entendi isso aqui, que o peso do meu corpo, né? Se eu não tava feliz com o tanto que eu pesava, se eu não tava feliz com a disposição que eu tinha, se eu não tava feliz com a minha massa muscular, se eu não tava feliz com a minha massa cerebral, com a minha inteligência, se eu não tava feliz com o meu trabalho, se eu não tava feliz com o meu casamento, dependia de mim, não dependia de mais ninguém. Quando eu entendi que eu poderia mudar as situações, mudar a visão como eu enxergava mesmo a minha própria vida, o meu profissionalismo, a minha maternidade, o meu casamento, eu poderia mudar todo o contexto do resto da história, né? Eu poderia mudar o final. E ele falou aqui no livro, muitas pessoas se preocupam com o final, né? E com a conquista e não param para pensar no esforço, né? Que é o caminho. A gente olha só pro final. Mas eu quero terminar minha pós-graduação, mas eu não voltei a estudar, mas eu não posso trabalhar naquilo que eu quero porque eu tenho um bebê. E aí a gente fica com foco só lá no futuro. Só lá no futuro a vida vai passando, você tá olhando só pro futuro e sua vida não ganha uma perspectiva diferente. Isso vai causando uma ansiedade, você começa a não achar saída e culpar todas as outras pessoas pelos problemas que são teus. E isso te impede de alcançar uma vida equilibrada, harmoniosa, feliz, agradável. E eu fazia isso, tá?
Eu culpava meu marido, porque eu falava pra ele assim, você tá crescendo, você trabalha com o que você gosta, você é feliz nisso. Eu não posso trabalhar, eu quero voltar a estudar, eu não posso estudar. Eu quero ler um livro, eu não tenho como ler um livro, porque o meu filho não dorme. Isso tudo logo que nasceu, Pedro, né? E eu comecei aquele turbilhão de coisas na minha cabeça, até que um dia isso aqui fez sentido pra mim. Quando eu entendi isso aqui, quando eu li isso aqui, eu falava assim, meu Deus, eu não leio um livro porque eu não paro pra organizar o meu dia. Eu não estudo porque eu não acordo mais cedo, tá? Não é, o meu filho só precisa de mim. O meu filho só está sentindo todo o meu cansaço e esgotamento. E quanto mais eu fico cansada e esgotada, mais ele vai querer estar perto de mim, porque ele está tentando suprir aquilo que falta em mim. Porque a criança tem simbiose com a mãe. Eu não trabalho com o que eu quero porque eu não quero isso, porque eu tenho culpa de deixar o meu filho em casa e voltar a trabalhar. Isso é culpa minha, isso é responsabilidade minha. Eu não faço o que eu amo e vejo o meu marido sendo feliz fazendo o que ele ama, e isso me irrita porque a alegria dele me incomoda porque reflete a minha sombra. Era o que eu estava vivendo, não era o que ele fazia, era a minha falta de autorresponsabilidade. Mas o culpado era ele. Porque se ele parasse de trabalhar e falasse assim, então vai viver tua vida, vai estudar, vai ler o teu livro, vai fazer o curso que você quer fazer, volta a advogar, eu fico com o Pedro, eu cuido de tudo aqui em casa. Eu ia dar um choque, eu ia falar, calma, não é assim, mas eu não posso. Mesmo ele dentro de casa, eu ia sair pra trabalhar, eu ia sentir culpa em deixar meu filho. Eu ia sentir culpa em estar fazendo algo em detrimento de um valor maior pra mim. Então, só que eu não tinha essa consciência. Eu não tinha. E o que eu fazia? Era muito mais fácil responsabilizar alguém, porque a minha vida continua do jeito que tá. Afinal, só vou mudar quando o outro mudar. Mas quantas vezes na nossa vida, gente, a gente espera que o outro mude para que a gente mude. E quando o outro muda, a gente acaba se sentindo pior. A gente culpa a mudança do outro. A gente fala que o outro mudou da forma errada. Não era assim que era para ter mudado. Porque a gente tá tão acostumado com a zona de conforto, a gente tá tão acostumado com a nossa vida deprimente, que quando o outro muda e a gente entende que agora é a hora da gente se mover, a gente prefere, não, melhor deixar do jeito que estava antes. Isso assusta, porque a autorresponsabilidade, ela impacta a vida, mas ela também te assusta, porque você entende que nada depende do outro e tudo depende de você. Só que quando eu entendi isso, a minha vida mudou. E, gente, o que eu mudei? Aí tem uma pergunta, né, Gabi? Como você começou a tua mudança interna? Acredito eu que ela perguntou. A minha mente se abriu, tá? Outras coisas foram trabalhadas, eu estudei outras coisas, eu entendi outras coisas que nós vamos trabalhar tudo aqui durante essas lives, então você precisa assistir todas elas, certo? Mas o que deu o start de tudo, ou melhor, acho que deu o reset, né? Resetei a minha vida e restartei ela, foi a autorresponsabilidade. Quando eu parei de me colocar na posição de vítima, entendi que se eu não tô feliz no meu trabalho, o que eu posso fazer com isso? Como eu posso olhar pra isso? Se eu tô querendo voltar a trabalhar, quando é que eu vou decidir fazer isso? O que eu vou fazer com a minha criança, com o meu filho? Como eu vou ressignificar a culpa que eu tenho em deixar ele? De onde vem essa culpa? Por que eu me sinto assim? Qual é a minha infância ferida que eu não ressignifiquei ainda, que eu preciso ressignificar para não projetar isso no meu filho? Entendeu? Quando eu entendi tudo isso, gente, eu comecei a mudar o mindset. O que é mindset? Mentalidade. E comecei a olhar para o meu casamento de um jeito diferente, para o meu marido de um jeito diferente, para o meu filho de um jeito diferente e principalmente para mmim. Comecei a gostar de mim, entender quem eu sou, que eu sou capaz. Comecei a botar planejamento, datas para executar mini coisas, porque foi o que eu falei. Essa palavra é uma palavra grande, autorresponsabilidade. Mas são pequenas decisões que já te deixam autorresponsável. Certo? Pequenas decisões já vai te deixar autorresponsável. Então não precisa ser decisões gigantescas. Comece aos poucos e vai ver a diferença na tua vida. Que é uma diferença bem sutil que pra mulher faz muita diferença e pro homem também. Às vezes o homem olha no espelho e fala assim, essa barriguinha aqui não tá muito boa. Às vezes a mulher olha e fala assim, ai meu cabelo tá horrível, olha esse cabelo branco. Nossa, preciso cortar meu cabelo. Às vezes a mulher olha e fala assim, nossa, tô gorda, essa calça não fecha. Mas continua comendo arroz, carboidrato, macarrão, chocolate, doce, sorvete, tomando cerveja. Continua fazendo tudo isso. Não muda a vida, não faz um esporte físico, não faz nada. Ah, mas eu não tenho dinheiro pra pagar academia. Ah, mas eu não consigo comer caro, né? Eu não tenho dinheiro pra comprar aquelas comidas fit. Gente, quando eu comecei meu processo de transformação, eu também não tinha. Eu não tinha dinheiro pra comprar comida fit, eu não tinha dinheiro pra pagar academia, eu não tinha.
certo? Eu não tinha dinheiro nem pra ir no salão e fazer uma hidratação do meu cabelo. E tudo isso que eu falei pra você, eu me sentia assim. Eu não gostava do meu cabelo, eu não gostava do meu corpo, eu não gostava da minha saúde, eu me sentia sempre indisposta. Daí eu falei, já que eu não tenho dinheiro, eu vou fazer o quê? Se eu não tenho dinheiro, eu tô fadada a ter uma vida desse jeito? Tô fadada a ser gorda, a ter o cabelo feio? Não tô fadada, gente. Então eu vou me mover. O que eu comecei a fazer? Exercício dentro da minha casa. Dentro da minha casa eu tinha internet, então eu ligava vídeos no YouTube para exercício físico e eu fazia exercício dentro da minha casa, do lado do meu filho, porque ele era pequenininho. E eu fazia exercício dentro da minha casa, abdominal, pulava, fazia o que eu podia fazer dentro da minha casa com o que eu tinha dentro da minha casa. Comecei a fazer comida. Então eu ia pro mercado, comprava os ingredientes, eu fazia os salgados fits, as tortas fits, planejava tudo pra semana, congelava tudo pra facilitar o meu dia, comecei a produzir, porque eu não tinha dinheiro pra comprar. Então eu fazia. Era uma segunda, uma terça-feira que eu ficava o dia inteiro na cozinha, ia dormir com dor nas pernas, mas eu tinha o resto da semana uma comida no freezer que eu ia poder comer. Comecei a decidir acordar mais cedo, comecei a decidir parar de assistir algumas coisas que impediam a minha vida de melhorar no meu estudo, porque o que eu ganhava assistindo novela? O que eu ganhava assistindo séries? Não ganhava nada, certo? Então eu decidi algumas mudanças na minha vida, pequenas mudanças, mas que foram fazendo toda a diferença, porque eu comecei a conquistar algumas coisas. Quando eu entrei numa calça, né? Quando eu fui na Léo Cosmético e comprei um pote de creme que a mulher falou que era bom, comprei um monte de ampola, misturei tudo aquilo lá e comecei a passar no meu cabelo e meu cabelo começou a ficar mais bonito, porque eu não tinha dinheiro pra comprar o creme, que era bom, mas eu fiz o meu próprio creme. Quando eu lia na internet que era bom passar babosa, que era bom, e eu comecei a fazer de tudo com os recursos que eu tinha. Certo? E aí as coisas começaram a mudar pra mim. E aí eu comecei a me sentir motivada, porque quando você começa a ter conquistas, pequenas conquistas e ganhos, as coisas mudam. Ok? Então hoje a live é essa consciência. Essa consciência, tá? De saber que a nossa vida depende de nós e mais ninguém. E saber que as decisões são pequenas, mas que vão fazer a grande diferença lá na frente. Então eu quero que você pare para refletir um pouquinho sobre isso hoje. O que na sua vida você tem reclamado? Quais são as dificuldades que você tem de enfrentar os teus problemas hoje? Em quem você tem jogado a culpa? É no teu filho? É no teu marido? É no teu chefe? Certo? Em quem? Quais são as desculpas que você inventa? Tem uma pessoa que colocou aqui, desculpas para não fazer a gente vai ter sempre. Exatamente. Quais são as desculpas? E você não precisa tomar decisão nenhuma hoje. Nenhuma hoje. Eu quero só que você traga à mente a reflexão. Não é hora de decisões hoje, tá? Nós estamos no começo da leitura desse livro. Tem muita coisa ainda para estudar aqui. Mas a gente precisa começar a mexer um pouquinho. Tá desconfortável esse assunto. Já fiquei meio grilada. Já não gostei disso, tá? Então, se te grilou, se te irritou, volta amanhã. Não desiste. Se você desistir, está desistindo da tua vida. Da tua vida. E se tua vida tá boa, você não tava aqui ouvindo essa live, tá bom? Se tua vida tá boa, você não tá aqui buscando conteúdo. Porque pessoas perfeitas não evoluem, certo? Pessoas perfeitas continuam do jeito que elas estão, porque elas acham que elas não precisam estudar. Elas não precisam aprender isso. Elas não precisam aprender nada, porque elas já sabem de tudo. Então deixa elas pra lá. Mas se você é imperfeito, assim como eu sou imperfeita, e por isso precisa de ajuda, busca autoconhecimento, leitura, tanto aqui quanto na Bíblia, né? Qualquer lugar que seja a busca disso, porque a autorresponsabilidade está dentro da palavra, tá bom? Deus nos ensina a ter autorresponsabilidade, principalmente com o livre-arbítrio, ok? Independente qual seja teu propósito de vida e a tua leitura diária, isso aqui depende de você, de mais ninguém. E se você quer mudança, então tá incomodado? Não desiste, volta aqui, isso vai transformar você, ok? E amanhã a gente vai continuar. Amanhã nós vamos identificar estado atual. Amanhã nós vamos identificar pontos importantes da nossa vida. Tomar algumas consciências que antes, até então talvez vocês escondiam aí dentro. E o nosso processo de transformação começa hoje. Quem tá animado, levanta a mão. Coloca aí a mãozinha aí em cima. Quem tá animado, levanta a mão. E quem vai estar comigo? Todas as lives pra gente estudar esse livro, aprender e transformar a nossa vida. Quem vai estar comigo, levanta a mão aqui, agora. E conte pras pessoas e fala, gente, vamos estudar essa live que vai ser importante. Certo, gente? Quem mais colocou aí? Que conselho maravilhoso, gostinho de quero mais. Sim, quando você está bem, transborda sempre na vida dos outros. É isso aí. Tem toda a razão no que falou. Muito bem. Que bom que fez sentido, gente.
Quais serão os horários da live? 7h40, 7h45 eu vou estar aqui, tá bom? 7h40 já fica antenadinha aí, vê meu rostinho aí no story, já clica que sou eu na live, beleza, gente? Quem é bom em pedir desculpas não é bom em nada, é o Pablo Marçal, é bem isso daí, adoro ele. Tô nessa vida procrastinando há anos. Silvia, então cola nas lives aqui, vamos parar a procrastinação, tá bom? Vamos dar um restart aí na tua vida, você vai ver como muitas coisas vão mudar. Ou você arruma um meio ou uma desculpa, exatamente, gente. E é melhor arrumar um meio, não é? Aí, muito bem, muita gente colocando aí as mãozinhas pra cima. Gente, vou colocar assim o livro, O Poder da Autorresponsabilidade, vou colocar isso aqui, tá? Lá nos stories. Questão, vai ficar salva essa live? Então, não sei. Por que eu não sei? Tô pensando ainda com amor e carinho em vocês. Porque, gente, se eu salvo essa live, o cérebro de vocês vai falar assim, ó, depois eu assisto. O cérebro de vocês vai falar assim amanhã. Não, Gabi, depois eu assisto, outro dia eu assisto. E esse outro dia não chega nunca. E você procrastina até pra estudar, o que é importante, que você queria estudar. Mas se essa live não fica salva, aí você decide vir assistir todos os dias, porque você sabe que você não vai ver o conteúdo dela mais. E isso vai ser mais uma mudança pra você. Então, estou pensando seriamente em não salvar ela agora, tá bom? Deixar pra isso ser um estímulo pra que vocês voltem. Porque isso já vai começar uma pequena transformação. Putz, todo dia eu tenho que estar lá, todo dia eu tenho que assistir. Faz sentido? O poder da autorresponsabilidade. Tenho tantas amigas que precisam fazer, mas só conseguem à tarde. Eu sei, Cris, eu sei. Mas primeiro você muda a sua vida, Cris, pra depois mudar das suas amigas. Não pense nelas. Agora é um pouquinho do egoísmo no sentido de pensar em você, tá bom? Encaminha pra elas. Encaminha, diz que tá rolando. Elas podem dar um jeito se elas quiserem. E se não der mesmo, a gente tá trabalhando, é a tua hora. É a tua vez. A vez delas vai chegar. E imagina quando elas virem a tua transformação, se elas vão querer conhecer isso. Certo, gente? Mas é isso. Um beijo grande. E não fiquem preocupados se vai estar salvo ou não. Fiquem preocupadas se vocês estarão aqui todos os dias pro crescimento de vocês. Porque isso sim é importante. Depois a gente decide se eu posto no YouTube no final, se eu não posto. Tá bom? Vamos deixar aí o mistério. Beijo, ótima semana pra vocês, ótima segunda-feira. Não esqueçam de agradecer a Deus, desliguem essa live e listem pelo menos 10 motivos de gratidão que vocês tenham. Tenham no final de semana, tenham na noite passada, tenham hoje, tá bom? Por que vocês são gratos? Eu sou grata pelo ar que eu respiro, eu sou grata por poder puxar o meu ar até o final, eu sou grata por poder falar. Eu sou grata por conseguir pensar e falar o que eu penso. Eu sou grata por ouvir, eu sou grata por enxergar. Eu sou grata por sentir. Eu sou grata pela minha transformação. Eu sou grata pela minha família. Eu sou grata por poder andar. Eu sou grata por poder mexer todos os dedos. Eu sou grata por ter sensibilidade. Eu sou grata por tanta coisa, gente. Tô pedindo só 10. Só 10. Então eu quero que vocês listem agora, depois que acabar isso, pelo menos 10 motivos de gratidão, tá bom? E leiam isso de todo o seu coração. E comecem ensinando para os seus filhos a partir de hoje, a hora que eles acordarem. Comece a prática de todos os dias ao acordar, uma coisa eles podem falar. Pelo que você é grato. Pelo que você é grato, filho. E comece a trabalhar a gratidão. A gratidão é genuinamente de Deus. Deus é graça. E quando a gente aprende a ser grato pelas coisas que a gente tem, a gente para de murmurar, a gente para de reclamar. Porque se a gente tem tanta bênção, a gente é tão agraciado de ter as coisas que tanta gente não tem, por que a gente reclama ainda? Então vamos focar naquilo que é bom, tá bom? Vamos focar no que é bom e parar de usar a reclamação, o murmúrio para conseguir as coisas. Ensine isso para os seus filhos desde pequenos, eles se tornarão adultos muito mais positivos do que reclamões, ok? Combinado? Então vamos tirar uma selfie, vocês postam aí no stories de vocês. Começando a minha transformação. Combinado? Vamos lá. Aê! Quem tirou print tirou, quem não tirou, tira depois, tira de qualquer jeito, posta uma foto sua, mas coloca, começando a minha transformação todos os dias, 7h45. Um beijo! Até amanhã. Fui!